Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Teremos um lançamento fresquinho no vídeo de hoje. Durante esse mês de outubro, a editora Intrínseca lançou um novo livro de terror aqui no Brasil, do autor Greg Hendrix. Eu estou me referindo ao livro Como Vender uma Casa Assombrada. Eu comprei em e-book porque vocês sabem, né, que eu adoro pechinchar. Como o e-book estava R$18 e o livro físico custa R$ 69,90, eu preferi comprar o e-book. Quando a diferença de preço entre o e-book e o livro impresso for muito grande, eu penso da seguinte forma: é um livro que eu vou querer reler? É um livro que eu vou ficar apaixonado e vou querer indicar no canal o tempo inteiro? Se for um livro nessa pegada, aí tudo bem. Eu compro o livro impresso, porque eu quero tê-lo, né, nas mãos para mostrar para todo mundo. Se não é um livro que eu tenha certeza que eu vou amar, que eu vou gostar, que vai ser assim uma obra que vai, sabe, me encantar terrivelmente, aí eu prefiro comprar a versão mais barata, no caso o e-book. Eu nunca li nenhuma obra do Greg Hendrix. Ele tem um outro livro aqui no Brasil chamado O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Até hoje eu não li aquele livro, então eu não tinha certeza se gostaria ou não da escrita, da história do autor, da maneira como ele escreve e cria as suas tramas. Então, como foi o meu primeiro contato com o autor, preferi o e-book. E vou dizer para vocês que... Não, primeiro eu vou contar a história. Em Como Vender uma Casa Assombrada, a gente vai viver, na verdade, um drama familiar com altas doses de suspense e de terror. O livro, logo de cara, nos apresenta uma personagem que é a protagonista da história, chamada Louise Joyner. Ela é uma mulher, ali quase na casa dos 40, que não tem uma boa lembrança do convívio com a sua mãe e com o seu irmão mais novo. Do pai, a Louise não tem nada a reclamar. Ela teve uma boa convivência, tem momentos e lembranças incríveis com ele. Mas com a mãe e com o seu irmão mais novo, que se chama Mark, a Louise, se pudesse, apagaria eles da existência dela. Tudo porque, a partir do final da infância da Louise, a mãe dela passou a tratá-la de uma maneira muito diferente. E passou a paparicar, assim, terrivelmente, o outro filho, o Mark. E a Louise, já adulta, não sabe dizer assim categoricamente o que aconteceu para que a mãe preferisse muito mais o filho mais novo e tratasse ele como se fosse uma joia, como se fosse um bonequinho de porcelana que qualquer esbarrãozinho já destrói completamente, né? As bases daquele bonequinho, daquele ser indefeso. Enquanto que com a Louise era um tratamento completamente diferente. A Louise tinha que ser perfeita em tudo, tinha que ser um exemplo, tinha que ser a filha que qualquer ser humano na Terra pediria a Deus. E foi exatamente essa filha que a Louise se tornou. Ela, durante toda a sua vida, tentou fazer tudo da maneira mais correta possível, ser sempre a melhor em tudo para agradar os pais, para provar que ela era digna de atenção, de amor, de carinho, de respeito, coisa que ela não recebeu tanto assim da mãe. Tanto que, quando a Louise se tornou adulta e foi fazer faculdade, a primeira decisão que ela tomou quando concluiu o seu curso, a sua formação, foi se mudar da cidade onde ela morava, com os pais e com o irmão, e viver uma vida completamente diferente em outro lugar, começar uma vida nova. Enquanto a Louise viveu uma vida completamente íntegra e fazendo tudo para ser completamente agradável aos pais e a todos, certo? Ela sempre se cobrou demais para ser uma mulher perfeita, incrível, maravilhosa. Enquanto isso, o Mark, o filho mais novo da família Joyner, sempre foi um garoto problema. E mesmo dando vários desgostos, mesmo vivendo uma vida assim de irresponsabilidade, de imaturidade, ele sempre teve o aval dos pais, principalmente da mãe. Ele sempre foi tratado como um coitadinho, como alguém que nunca conseguiu nada na vida, alguém que todos os seus planos se frustraram. Então ele precisa de uma colher de chá, uma constante colher de chá. Ele já passou dos 30 e mesmo assim continua sendo tratado como se fosse alguém incapaz, alguém que não consegue fazer nada sozinho, alguém que precisa de ajuda e que merece, sim, muitas concessões. E isso, claro, aborrece terrivelmente a Louise. Essa foi uma das principais razões para ela se afastar tanto dos pais quanto do irmão. Ela então acaba engravidando, ela decide, escolhe ter uma filha e ser mãe solteira. Ela
engravida, mas ela decide não ter uma relação amorosa com o Ian, que é o pai da sua filhinha, que se chama Poppy. E ela acredita que essa gravidez e essa filhinha vai meio que reconectar ela com a mãe. A Louise, mesmo tendo muitas mágoas, muitas feridas do convívio dela com os pais e com a mãe principalmente, ela quer a aprovação da mãe. Ela quer ser amada e quer ter essa reaproximação. Coisa que ela consegue, de certo modo, durante os primeiros 5 anos como mãe. Tudo porque, depois desses 5 anos, um acidente vai acabar com a vida dos seus pais. Seu pai e sua mãe falecem numa batida de carro e agora a Louise vai ter que passar tanto pelo luto, que é uma situação assim que ninguém gostaria de ter de passar na vida, quanto por uma reaproximação forçada com o irmão, já que agora eles vão ter tanto que organizar o funeral, quanto verem o que será da casa, o que será dos pertences dos pais. Que herança eles terão para dividir de agora em diante. Vem aí, nesse comecinho do livro, várias situações, várias cenas de desavenças, de farpas, de discussões entre os dois, entre a Louise e o Mark. Tudo porque o Mark, ele, como sempre teve essa fama, e também sempre teve dentro de si esse pensamento de que ele é um incapaz, de que ele nunca conseguiu nada na vida, de que ele é um frustrado, ele decide que ele vai organizar tudo. Tanto o funeral, quanto o inventário e a possível venda da casa, para que o dinheiro da venda da casa, dos pais deles, possa ser dividido entre ele e a Louise. Inclusive, o funeral que ele organiza é um funeral completamente fora do normal. Mas faz um certo sentido quando a gente pensa em uma coisa, uma característica, que é a mais marcante da mãe dos dois. A mãe da Louise e do Mark viveu durante toda a sua vida de adulta criando fantoches e colecionando bonecos. Ela tinha um projeto junto com outras pessoas da igreja que ela frequentava, em que ela criava fantoches e fazia trabalhos nas igrejas e nas escolas. Ela ensinava peças, fazia canções e brincadeiras usando esses fantoches. E um dos seus fantoches mais populares, e que já estava na vida da Nancy, que é o nome da mãe do Mark e da Louise, há muitos anos. Desde a sua infância, esse fantoche chamado Pumpkin já estava ali na casa onde a Nancy cresceu e onde os seus filhos também cresceram, que é a casa agora, né, que terá que ser vendida para que o dinheiro seja repartido entre os irmãos. Esse fantoche já estava lá. Só que a Louise e o Mark não possuem boas lembranças desse fantoche, não. A descrição desse Pumpkin é bem bizarra, bem sinistra. Ele tem uma aparência de palhaço, a cabeça dele é feita de porcelana, se eu não me engano, que é um material mais resistente, e o corpo dele é feito com tecidos. Mas ele tem uma aparência, um sorriso, um olhar muito sinistro. E conforme a história vai acontecendo, a gente descobre que tem alguma coisa muito errada com esse Pumpkin. A primeira cena em que esse fantoche aparece é quando a Louise entra pela primeira vez na casa dos pais, depois que o acidente acontece, depois que eles morrem. Ela vai até lá e encontra o Pumpkin sentado na poltrona do seu pai, assistindo televisão. Não só o Pumpkin, mas outros bonecos, outros fantoches que estão ali na casa, que é abarrotada de fantoches. A Nancy produziu diversos fantoches ao longo da vida, e todos eles estão ali na casa. E todos eles passam uma vibe estranha, uma vibe meio sinistra. Principalmente um presépio bem inusitado, bem singular, que a Nancy fez ali durante a sua vida. Um presépio feito com esquilos empalhados. Esquilos que representam Jesus, Maria e José. E a Louise sempre teve pavor desses esquilos. E numa das suas implicâncias com a irmã, na época da adolescência deles, o Mark sempre dizia que, em algum momento, aqueles esquilos iam ganhar vida e iam atacar a Louise. E é exatamente isso que vai acontecer aqui na história, gente. Essa vai ser a primeira experiência sobrenatural, tanto a da personagem Louise quanto a de nós, leitores, durante o desenrolar das páginas do livro Como Vender uma Casa Assombrada. Teremos então o velório dos pais da Louise e do Mark. Eles não vão ser enterrados, serão cremados. E assim que esse enterro acontece, vem então a hora de ver o testamento deles. Tem todo um imbróglio ali, tá? Desses testamentos, porque tem uma questão burocrática que envolve quem morreu primeiro. Se o pai tivesse morrido primeiro, ele ia deixar tudo para a Louise. Se a mãe tivesse morrido primeiro, tudo ia ficar para o Mark. Como foi o pai que morreu primeiro no acidente, a Louise, teoricamente, ia herdar tudo.
Só que havia uma cláusula no testamento que dizia que se a mãe, certo, ainda estivesse viva, se a Nancy, no caso, ainda estivesse viva, ela primeiro herdaria tudo e depois os filhos herdariam, de forma igualitária, os bens e a casa. Mas o que vai valer mesmo na história vai ser o testamento da Nancy. Ela vai passar todos os bens para o Mark, que vai ficar exultante com isso. Olha, eu senti até um pouquinho de raiva desse personagem nessa cena. Ele literalmente pula de alegria quando descobre que vai ser o dono e único dono, o único herdeiro da casa. Mas a Louise não vai ficar de mãos abanando, não. Ela vai herdar todos os bens artísticos da mãe. Todos os quadros que ela fez, todos os fantoches e bonecos, incluindo aí o Pumpkin. E outros mais, tá? Bem sinistros que temos aqui. E a história vai, a história vem, até que os primeiros acontecimentos sobrenaturais vão acontecendo. E junto com a Louise e com o Mark, a gente vai viver situações aterrorizantes nessa casa. Eles precisam preparar a casa para que ela seja vendida. Mas como vender uma casa que está sendo assombrada por fantoches e por bonecos demoníacos, que inclusive estão dispostos a matar os dois? Vem muita situação bizarra, muita situação até engraçada, mesmo sendo aterrorizante em várias cenas e também um pouco dramático, já que tem toda essa questão desse conflito dos irmãos e do passado da família Joyner. Tem várias questões aqui envolvendo a família, certo? Dramas. Ainda assim, a gente tem várias pitadas de humor durante o livro, o que dá um equilíbrio bacana para como vender uma casa assombrada. Foi uma leitura que eu gostei de fazer. Não sei se todos os livros do Greg Hendrix têm essa pegada, a mesma maneira de escrever, de contar a história, de desenvolver a trama. Tem reviravoltas bem bacanas aqui. A identidade da assombração, porque a casa está sendo, habitada por uma criatura do além. A identidade eu consegui adivinhar antes da revelação do livro, certo? Antes de o livro contar para a gente quem é. Mas tiveram outras situações, outros elementos a mais na trama que também foram bem surpreendentes. E olha, se você gosta de boas histórias de terror, tá aí essa indicação. Porque as cenas em que o sobrenatural se manifesta aqui são... Olha, nunca mais eu colocaria os pés naquela casa se eu estivesse na pele do Mark ou da Louise. E o perigo dos dois vai só escalando aqui. Tanto que chegou ao ponto de um deles perder um... Não vou dizer não. Tá, então, essa indicação de leitura. Eu gostei, dei nota 3,5 para ele lá na Amazon. Só tirei alguns pontinhos porque eu achei que, em alguns momentos, todo o embate dos dois irmãos com o sobrenatural foi um pouco prolongado demais em algumas cenas. E tem um elemento aqui sobrenatural no meio de tudo que vai aparecer na casa que eu achei muito fantasioso. Por mais que tudo seja fantasioso, certo? Um fantoche assombrado assassino. É o grande vilão do livro. Mas tem um outro elemento, um outro personagem sobrenatural que ficou com muita cara assim de livro de fantasia. E não um livro mais pé no chão de terror, sabe? Que eu não consegui sentir medo com esse personagem. E eu não sei, acho que, sei lá, esse personagem, esse elemento sobrenatural da história, que tem o nome de Aranha, mas não vou especificar bem o que ele é, eu tiraria da trama, se eu fosse o autor. Esses foram então os meus comentários sobre o livro Como Vender uma Casa Assombrada. Já vou dizendo para vocês que eu gostei da escrita do Greg Hendrix, pretendo ler sim outras histórias dele, e foi sim uma boa leitura para esse mês do Halloween. Então, essa foi a nossa resenha de hoje. Um grande abraço para você que já se inscreveu no canal, que vai deixar o seu like nesse vídeo e que vai dizer aí embaixo nos comentários se já leu ou se pretende incluir na sua lista de leituras o livro Como Vender uma Casa Assombrada. Te espero nos próximos vídeos aqui do canal, hein? Um grande abraço e até mais. Tchau!